Assim? Agora clica, segura nele, solta. Fixar comentário. Certinho? Aqui não precisa não? Não. Só isso, só. Isso. Bom dia pessoal, bom dia. E aí, tudo jóia? Então, hoje, né, estamos aqui para fazer mais uma aulinha. Eu queria perguntar se vocês estão gostando, se tá dando para estudar direitinho através dos conteúdos da live. Se tiver, manda um joinha aí, tá? Porque nós vamos continuar com as lives, né? Todo final de semana a gente vai trazer, né, conteúdos que é importante para fazer a prova de legislação. Então eu espero que vocês, né, estejam gostando, que vocês estejam estudando em casa também, estejam assistindo novamente as lives que estão sendo postadas, tá? Para vocês ficarem craque na hora da prova de legislação. E o nosso conteúdo hoje que vai ser abordado é um conteúdo até um pouco que polêmico, né? E que a maioria dos alunos costuma achar que é muito difícil. E não é assim. Estudar infrações e penalidades não é um conteúdo que é muito difícil, tá bom? A maioria das coisas que está relacionada à infração, penalidade, muitas vezes até vocês já até viram alguma coisa acontecer com alguém da família, né? Algum conhecido, então não é uma coisa que é muito difícil. Eu queria dar bom dia também ao pessoal do Face, tá? Nós estamos com 2 transmissões no Face e no Instagram, tá? Bom dia para os meus colegas de trabalho que estão também assistindo a live. Bom dia a minha prima Dalila, gente. A Dalila, ela mora em Belo Horizonte, ela sempre acompanha as lives da Autoescola Fortunato e ela também é minha prima. Beijão, prima. Então, olha só, pessoal. Vamos começar a falar, então, um pouco desse tema, tá? Olha só, quando nós falamos de infração, uma infração, ela é o não cumprimento de uma regra, tá? De uma lei que está no Código de Trânsito Brasileiro, tá bom? E toda vez que um condutor comete uma infração, ele vai estar sujeito a uma penalidade, tá? Ou medida administrativa, porque nem toda penalidade ela vai ter uma medida que é administrativa, tá? Então, quando nós falamos do não cumprimento das regras de trânsito, toda vez que esse condutor não cumpre, vai acarretar para ele as sanções. Sanções é o quê? As punições. O que os legisladores entenderam a respeito de infração e penalidade? Eles entenderam que a partir do momento, né, que esses condutores começassem a descumprir essas regras, essas leis que estão no Código de Trânsito Brasileiro, se mexesse financeiramente, né, no bolso desses condutores, né, porque tem os valores em reais a ser pagos, esses condutores não iriam cometer essas infrações, tá? Mas nós temos um número muito grande relacionado às infrações de trânsito de todos os tipos, de todas as espécies que vocês imaginarem, ainda os crimes de trânsito, né, com base no Código Penal. Então, olha só, a importância de cumprir essas leis e essas regras, né, que estão no Código de Trânsito Brasileiro, tá bom? Então, olha só, é muito comum os alunos confundirem o que é uma penalidade, o que é uma medida administrativa, e eu vou tentar passar aqui algumas dicas, tá? Alguns macetezinhos para vocês compreenderem melhor, tá? Eu sempre falo o seguinte, gente, não tem fórmula mágica pra gente poder decorar todas as infrações e todas as penalidades. Isso não existe, não, né? Existem as lógicas, existe essas dicas que ajudam o aluno na hora da prova. Exemplo, muitos alunos perguntam assim, como que eu sei que é uma gravíssima? Como que eu sei que é uma grave? Uma leve, uma média e por aí vai. Gente, normalmente a infração que ela é gravíssima, ela é uma infração que coloca a vida de um terceiro em risco, né? De uma outra pessoa em risco, de outras pessoas em risco, além da sua também.
Normalmente as infrações graves, ela coloca a sua vida, né, você condutor em risco. Normalmente as infrações leves, as infrações médias, é como se fosse um ato educativo, né, mais ou menos essa ideia. Então, por exemplo, dirigir ameaçando os pedestres que estão na via é uma infração que é o quê? Gravíssima. Exemplo de uma infração leve, não portar documentos de porte obrigatório, né? Exemplo de uma infração grave, você tá andando no seu carro e não tá usando o cinto de segurança. Um exemplo de uma infração média seria você tá conduzindo veículo sem o calçado apropriado, que é uma infração média. Então, olha só, esses tipos de infração, né, as médias e as leves, elas são mais no sentido de educação, né? Elas têm mais ou menos essa ideia, como eu expliquei para vocês. Só que o que acontece, pessoal? O Código de Trânsito Brasileiro, ele também é justo. Justo em qual sentido? Na relação de aplicar as penalidades. Essas penalidades, elas serão impostas, né, a determinadas pessoas, vamos dizer assim. Então, nós vamos ter infrações, né? As penalidades serão impostas de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, serão impostas ao proprietário do veículo. O que é uma infração para o proprietário do veículo? Gente, essa penalidade, né, relacionada a essa questão da distribuição das infrações, a penalidade relacionada ao proprietário quer dizer todas as infrações, né, que está relacionada ao veículo, as características do veículo, o não pagamento do documento. Por mais que eu esteja conduzindo o carro de um amigo e se tiver um pneu careca, o carro faltando cinto de segurança, né, alguma coisa que comprometa a estrutura do veículo, é uma infração que é direcionada para o proprietário, por mais que eu esteja nele. As infrações que é direcionadas para o condutor é todo o ato praticado por ele na direção, tá? Dirigir falando telefone celular, tá bom? Você avançar a placa, né, de parada obrigatória, fazer avanço de sinal, então é um ato praticado pelo condutor. Então a responsabilidade de responder, né, pela infração é o condutor, independente do veículo que ele estiver, tá bom? Outra situação que nós temos também é sobre penalidade imposta. Nós vamos ter penalidades impostas que vai ser para o embarcador e para o transportador. As infrações que ela é imposta ao embarcador está relacionada ao transporte de carga com excesso de peso nos eixos, tá bom? Parou lá na fiscalização da Polícia Federal. Então, se constatar que ele é o único, né, que ele é o único remetente daquela carga do valor que está declarado na nota fiscal, né, então a responsabilidade vai ser dele. As infrações que está relacionada ao transportador é quando também ele excede, né, o peso nos eixos, mas só que tem mais de um embarcador junto com o transportador, né? Então tem a responsabilidade aí que ela é direcionada para o transportador. Quando nós temos a responsabilidade solidária de transportador e embarcador, é quando os dois, né, concordam com aquele ato de transportar mais carga do que deveria, então se torna na lei uma responsabilidade solidária, tá? Tanto de um quanto do outro, porque os dois quiseram fazer aquilo simultaneamente. Então a responsabilidade se torna dos dois. Então essas penalidades, elas serão impostas a esse grupo de pessoas. Por isso que o Código de Trânsito Brasileiro, que eu falo que ele é justo, né, nessa situação, porque no código, pessoal, tem o quê? Seus direitos e os seus deveres. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que cumprir o que está lá, tá? Porque eu tenho direito e tenho dever. Vamos entender o que seria as penalidades agora. Olha só, quando nós falamos de uma penalidade que ela é uma advertência por escrito,
Uma advertência por escrito, ela só vai ser aplicada a critério da autoridade de trânsito, tá, pessoal? E ela é somente para as infrações que são leves e infrações médias. O que acontece também? A autoridade de trânsito pode entender, em caso de reincidência dentro do período de 12 meses, a não aplicação de uma advertência por escrito e aplicar para você a penalidade de multa. Então, a advertência por escrito, ela é dessa forma, não tem advertência por escrito para infração grave, infração gravíssima, é somente para as infrações leves e infrações médias. Em caso de reincidência, o órgão de trânsito não pode entender aquilo mais como uma medida que seja educativa e vai aplicar para você a penalidade de multa. O que seria o multar, então? O multar vai ser aplicado de acordo com a infração que o condutor ele comete. Então, aqui vocês precisam saber a questão da natureza e a quantidade de pontos, tá? Isso é básico. Então, nós vamos ter infração que ela é de natureza leve. Uma infração de natureza leve, ela tem quantos pontos? 3 pontos. Uma infração de natureza média, ela tem quantos pontos? 4 pontos. Uma infração de natureza grave, ela vai ter 5 pontos. E uma infração de natureza gravíssima, ela vai ter 7 pontos. O que eu tento explicar? A sua carteira, ela não vem com pontos para você perder. Ela não vem, né? Você vai juntando esses pontos de acordo com as infrações que você vai cometendo. Então, olha só, as infrações gravíssimas, tá? Que é uma dica muito importante. Somente as infrações que é gravíssima, pessoal, que gera suspensão do direito de dirigir. Mas nem toda infração que ela é gravíssima vai suspender você. Existe apenas 3 infrações que geram a suspensão do direito de dirigir. E lembrando também que vocês não podem esquecer disso, as infrações que são gravíssimas, né? O condutor ele pode sofrer a questão do fator multiplicador, tá? Pessoal, tô olhando a minha colinha aqui, tá? Eu fiz uma colinha básica. Então, olha só, esses fatores multiplicadores podem ser por 2, por 3, por 5, por 10, por 20 ou 60 vezes. Esses fatores que são multiplicadores, sabe o que é? Dinheiro, tá? Então, olha só, vou passar para vocês os valores das infrações. Não é comum perguntar em prova valores em reais de infração, mas com certeza pergunta, né, a questão de número de pontos, isso aí é óbvio que pergunta. Então, olha só, uma infração que ela é leve, ela tem um valor de R$ 88,38, tá? Uma infração que ela é média, ela tem um valor de R$ 130,16. Uma infração que ela é grave, ela tem o valor de R$ 195,23. Uma infração que é gravíssima, ela tem um valor de R$ 293,47. Esses são os valores das infrações. Então, olha só, quando o pagamento ele é efetuado até o vencimento, o condutor pode fazer por até 80% do seu valor, até o vencimento. A cada multa está previsto o quê? Uma penalidade e uma medida que ela é administrativa. Tá? Toda vez que o condutor ele comete uma multa, está previsto essa situação. E no caso do condutor atingir 20 pontos na carteira, tá? No período de 12 meses, ele fica suspenso do direito de dirigir, que é uma outra penalidade, a suspensão, tá bom? Então, eu vou dar aqui alguns exemplos em reais, tá? Desses fatores multiplicadores, como que ficaria, né? Porque tem multas que ficam caras, tá? Exemplo, se você comete uma infração gravíssima que tem fator multiplicador vezes 3, você vai pagar por ela R$ 880,41. Exemplo, dirigir a mais de 50% acima da velocidade determinada para a via, né? No caso de fiscalização de radar,
Essa infração, ela é gravíssima, ela tem fator multiplicador vezes 3 e ela tem suspensão do direito de dirigir, tá? Uma infração com fator multiplicador vezes 5, o valor dela seria R$ 1.467,35. Uma infração gravíssima com fator multiplicador vezes 10, ela ficaria R$ 2.934,70. Essa aqui nós podemos falar do álcool, né? Dirigir sobre qualquer substância alcoólica, porque o bafômetro, né, a tolerância é zero ao álcool. Então, se você dirige alcoolizado, recusa fazer o bafômetro, ou sopou o bafômetro e acusou a porcentagem de álcool, você vai responder por uma infração que é gravíssima e tem fator multiplicador vezes 10, o que vai gerar para você um prejuízo de R$ 2.934,70, além de colocar sua vida em risco, tá? E no caso de reincidência, olha só, esse valor sobe e ainda é multiplicado por 20 vezes, que vai dar no final R$ 5.869,40, tá? Então, preste bastante atenção nisso e veja que não vale a pena, né, gente, beber e dirigir. Outra coisa como penalidade, nós vamos falar sobre a suspensão do direito de dirigir, né? O pessoal do Face está me desejando bom dia, então bom dia para vocês do Face, Keiliane, e o pessoal aqui do Insta também, quem tá chegando agora. Bom dia para quem tá chegando agora. Quem entrou agora, depois, né, voltem à live, tá? Para vocês poderem assistir essa parte inicial que eu expliquei, tá bom? Para vocês ficarem por dentro mesmo aí. Então, olha só, a suspensão do direito de dirigir, pessoal, ela vai existir no caso de algumas penalidades, né, que geram a suspensão do direito de dirigir, ou no caso do condutor alcançar a questão da pontuação de 20 pontos, e ainda nós temos as infrações no Código de Trânsito Brasileiro que geram suspensão direta, tá? Por 12 meses. Quais que são essas infrações que geram suspensão direta? O artigo 165 do Código, que fala: dirigir sob a influência de álcool em qualquer concentração por litro de sangue ou de qualquer substância entorpecente que determine dependência física ou psíquica. O artigo 165A, que é o anexo desse artigo, ele fala do condutor que recusou a fazer o teste de alcoolemia ou qualquer exame clínico, perícia ou exame técnico que é homologado pelo Denatran para comprovar o notório estado de embriaguez, tá? Então, também ele vai sofrer pela mesma penalidade e pela mesma medida que é administrativa, tá? Ele vai sofrer pela mesma coisa, tá? O artigo 253A, ele vai falar que o condutor está usando o veículo para deliberadamente interromper, restringir ou perturbar a circulação na via. Então, o Código de Trânsito Brasileiro coloca essas 3 infrações com suspensão direta por 12 meses fixas, tá? Então, quando nós falamos de algumas infrações que geram suspensão do direito de dirigir, nós vamos ter aqui prazo mínimo e prazo máximo, tá? Toda vez também na questão da pontuação da questão de alcançar os 20 pontos, também nós vamos ter o prazo mínimo e o prazo máximo, tá? Da questão da suspensão do direito de dirigir, tá? Então, a suspensão do direito de dirigir, ela vai acontecer por esse motivo, tá bom? Outra situação de penalidade também, pessoal, é a questão da cassação da carteira, tá? Aqui nós vamos ter situações diferentes, prazos diferentes, cassação da CNH e cassação da sua permissão do direito de dirigir. Quando nós falamos de cassação da CNH, que é a sua Carteira Nacional de Habilitação, o infrator, né, que comete, né, a cassação por alguns atos que ele vai fazer lá no trânsito, na CNH dele é recolhido tudo, né? Ou seja, é eliminado todos os exames que ele fez para aquela pauta. Aquilo deixa de existir porque a carteira dele ficou cassada,
tá? Teve cassação. O prazo para ele se reabilitar novamente é nos decorridos 2 anos, que é diferente do prazo da permissão. Então, existe diferença sim. Olha só, a questão da cassação da CNH, ela vai ser aplicada dentro de algumas situações. Por exemplo, quando o condutor, ele dirige suspenso do direito de dirigir. Ele já está suspenso e ainda vai dirigir estando suspenso, então tem a cassação da carteira. A outra situação de suspensão é quando ele estiver sendo condenado judicialmente por delito de trânsito, tá? Então tem a cassação da carteira. A outra situação é quando ele for reincidente dentro do prazo de 12 meses em algumas infrações específicas, tá bom? Então também vai ter a cassação da carteira dele. Eu vou citar os exemplos para vocês, tá? Dentro dessas residências, o que faz o condutor ficar com a carteira cassada? Olha só, por exemplo, se ele estiver dirigindo com habilitação de categoria diferente do veículo que ele está conduzindo. Ah, eu tenho categoria A, mas estou conduzindo um veículo de categoria B. Tenho categoria B, estou conduzindo um veículo de categoria A. Ou seja, cassação da carteira em caso de reincidência, tá bom? Outra situação, em caso de reincidência que gera cassação, dirigir sob a influência de álcool, tá? Também tem a cassação da carteira. A outra situação, outro exemplo, seria disputar corrida por espírito de emulação, competição. Em caso de reincidência, o que acontece? Cassação da carteira também. A outra situação seria você confiar, permitir ou entregar a direção do veículo automotor à pessoa que necessite e não esteja usando lentes corretoras de visão, tá? Em caso de reincidência também tem o quê? A cassação da carteira. E o último exemplo seria o condutor permitir entregar a direção do veículo automotor, tá? A pessoa com a carteira nacional de habilitação vencida há mais de 30 dias. Todos esses exemplos que eu citei aqui, no caso de reincidência, né, no período de 12 meses, vai ter o quê? A cassação da carteira. Tá bom, pessoal? Lembrando que a cassação da CNH, o prazo de reabilitação é decorridos 2 anos. O seu exame psicotécnico, por mais que ele esteja dentro do prazo de validade, ele não vai servir, tá? Tudo que você fez é eliminado daquela pauta, ou seja, você tem que fazer tudo novamente. Novo exame médico, novo exame psicotécnico, né? Fazer o curso teórico, fazer o curso de prática, tá? Então você tem que fazer tudo novamente, tá? Nesses decorridos 2 anos, tá? Se tiver dúvida, tá? Depois vocês podem mandar aí que eu explico novamente. Vamos entender agora o que seria a cassação da permissão, da sua PPD, a permissão para dirigir. Os alunos falam assim, ó, professora, quando eu tiver minha permissão, então eu nem vou dirigir. Gente, não precisa de exagerar tanto dessa forma, tá bom? Não precisa. Você pode dirigir, é só você fazer o quê? Ter cuidado com a sua permissão. Ninguém vai querer perder a permissão. Então, acredito que você que tá tirando a sua carteira e que tá me escutando agora, quando você pegar a sua permissão para dirigir, você não vai querer ficar sem ela, tá? Você já sabe, né? Eu falo sempre assim, os alunos já sabem o que fazer para poder perder. Então, é o que? Não fazer. É só evitar, mas pode dirigir do mesmo jeito. O Código de Trânsito Brasileiro fala que a cassação da permissão, ela vai acontecer se no período de 12 meses o condutor cometer infrações que sejam de natureza leve, aliás, natureza grave ou gravíssima. O Código de Trânsito Brasileiro interpreta que as infrações leves, tá, não é algo que faça o condutor perder a sua permissão e nem uma infração média. Mas no caso de reincidência, né, de infração média, pode ter a cassação da sua permissão, tá? Em reincidência pode ter sim. Então, se você cometer uma infração grave ou uma infração gravíssima, vai ter a cassação da permissão. Só que existe diferença aí no prazo de reabilitação. Exemplo, o prazo de reabilitação para cassação da permissão é livre a qualquer tempo. Exemplo, se isso acontecer hoje,
amanhã você já pode vir na autoescola e querer iniciar o processo novamente. Só que você também tem que fazer tudo novamente. A diferença, tá? Não confundam isso na hora da prova, da cassação da CNH, a questão de prazos, tá? Isso é muito comum, eu vejo isso, os alunos confundindo muito em prova. A questão do prazo, cassação da CNH decorridos 2 anos, cassação da permissão, o tempo é livre para poder se reabilitar. Outra coisa também que os alunos confundem muito, gente, para cassação de carteira não existe curso de reciclagem, tá? A reciclagem, ela vai ser para condutor que está suspenso do direito de dirigir em algumas situações específicas também, tá? Cassou a Carteira Nacional de Habilitação ou a permissão, implica o condutor realizar o processo todo novamente. Não existe essa questão de fazer reciclagem em caso de cassação de carteira. Então, olha só, o que é a frequência obrigatória de um curso de reciclagem? A frequência obrigatória de um curso de reciclagem vai ser submetida para condutores infratores. Outra coisa, para esse curso ser feito, o condutor deve procurar uma empresa que é credenciada pelo Detran, para ele poder estar realizando esse curso de reciclagem. O curso de reciclagem, ele tem 30 horas aulas, tá? E todas com digital também, tá bom? Você tem que vir para a sala de aula novamente e você tem que fazer uma nova prova teórica. Essa prova teórica, ela tem 30 questões e o condutor, né, que está realizando o curso de reciclagem, ele tem que acertar 21 pontos na prova também, 70%, né, é a mesma quantidade de pontos, né, quando você vai fazer a sua primeira prova teórica. Isso não vai mudar, tá? Então, o curso de reciclagem, ele é para condutores que estão com a suspensão do direito de dirigir. Então, olha só, observem alguns outros exemplos de suspensão. Quando o condutor, ele for um condutor contumaz. Um condutor contumaz é o quê? Um condutor que ele é teimoso, tá? Condutor teimoso, tá? Que sempre está cometendo as mesmas coisas, é necessário fazer o quê? Reeducação dele no trânsito, tá bom? Tem que se reeducar novamente, tá, pessoal? Outra situação de reciclagem é o que eu já falei, se ele tiver o direito de dirigir suspenso. Depois que cumpre a reciclagem, a sua carteira é entregue a você. A outra situação é se esse condutor envolver em acidente grave para qual ele tenha contribuído, também tem que fazer o curso de reciclagem. A outra situação é se ele for condenado judicialmente por delito de trânsito, tem curso de reciclagem. E a outra situação é se for constatado que ele está colocando em risco a segurança de outras pessoas no trânsito. Então, tem o curso de reciclagem com todos esses pré-requisitos, vamos dizer assim, para você ter sua carteira novamente, que é a questão de fazer essa prova teórica, tá? Com 30 perguntas e ainda acertar 70% dela, fazer 21 pontos e ainda estudar uma carga horária de 30 horas aulas novamente. Então, olha só, listei para vocês aqui todas as penalidades. A penalidade que existia há um tempo atrás no Código de Trânsito Brasileiro de apreensão de veículo, essa penalidade ela foi revogada, tá? Ou seja, então ela não existe mais. Ela foi revogada, né, no Código de Trânsito Brasileiro, então ela não existe como penalidade. Então, olha só, as penalidades advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, cassação da sua CNH, cassação da sua permissão e a frequência obrigatória em curso de reciclagem. Essas são as penalidades. Agora vamos falar um pouco do que seria uma medida administrativa. Foi o que eu expliquei, gente. Nem toda penalidade ela vai ter medida administrativa, tá? Nem todas terão. Normalmente as infrações leves, médias, algumas têm, outras não têm. As infrações graves também, né, é do mesmo jeito. Então, as medidas que elas são administrativas, elas vão fazer o quê? A complementação das penalidades impostas, tá?
aos condutores e por aí vai. Então, essa medida que ela é administrativa, ela também está toda embasada no Código de Trânsito Brasileiro. Então, uma dica muito importante que eu acredito que todos os professores de legislação dão para os alunos em sala de aula, que toda medida que ela é administrativa, todas elas, sem medo de errar, sem dúvida sobre isso, ela começa com letra R e T. Toda medida administrativa, ela começa com letra R e com letra T. Então, eu também vou listar para vocês aqui alguns exemplos e explicar um pouco sobre cada uma delas. Quando nós falamos de uma medida administrativa de retenção do veículo, a retenção do veículo é quando você vai sanar a irregularidade ali no local junto com a pessoa que parou, que está ali fazendo a fiscalização, tá? É sanar a irregularidade no local. Quando não é possível sanar a irregularidade no local, se o veículo oferecer condições de circulação na via, ele pode ser liberado, tá? E o condutor entrega para quem está fiscalizando o licenciamento do veículo, tá bom? Se o carro puder, né, ser conduzido sem problema na via pública, tem a liberação dele, mas tem um recolhimento do licenciamento. Então, o licenciamento só vai ser devolvido ao condutor, né, depois que ele fazer o quê? Apresentar todas as irregularidades devidamente sanadas para o órgão de trânsito com circunscrição sobre a via. Ele sanou irregularidade, ou seja, o licenciamento é devolvido para ele novamente. A respeito de aplicação de retenção de veículo, tá? A critério do agente, tá? Não é aplicada essa medida quando se tratar de veículos de transporte coletivo, transporte de passageiros ou veículo que esteja transportando produtos perigosos ou produtos perecíveis, tá? Então, a critério do agente, esses veículos não serão retidos. Vou citar para vocês algum exemplo de retenção de veículo. Pode acontecer retenção de veículo, pessoal, se o condutor deixar de mostrar ao agente os documentos de porte obrigatório. Então, é a infração leve, retenção do veículo até a apresentação desses documentos. A outra situação de retenção de veículo seria no caso de motocicletas, motonetas, ciclomotores, os condutores estiver transitando sem o capacete. Também tem a retenção do veículo, obviamente vai ter retenção de veículo. A outra situação é se você estiver transitando com um veículo que ele esteja produzindo fumaça ou com um defeito no equipamento, em algum equipamento que seja obrigatório ou na falta desse equipamento obrigatório, tá? Com deficiência em freios, com carga excedente fora de dimensões autorizadas, tem retenção do veículo, tá? Ou se o veículo estiver derramando na via pública combustível, lubrificantes, assim como qualquer material que esteja transportando ou consumindo, tá? Então, assim acontece a retenção do veículo, tá bom? Outra situação como medida administrativa é a questão da remoção. A remoção do veículo, né? Quando remove o veículo, esse veículo é levado para o pátio, tá? Ou uma entidade que tenha circunscrição sobre a via. Então, remover o veículo, ele é levado para o pátio. Como que acontece a restituição? A restituição do veículo que é levado para o pátio, ela só vai acontecer mediante toda a regularização do veículo, pagamento de multas, taxas, tudo. E lembrando que a partir do momento que o veículo ele vai para o pátio, para o condutor já está gerando ônus. Nós falamos ônus, que é o quê? Dinheiro, despesas do aluguel do pátio, obviamente, tá bom? O veículo removido, ele tem, né, essa questão. O que acontece a respeito de não reclamar o veículo, o proprietário não reclamar o veículo? Se o proprietário não reclamar o veículo, dentro do prazo de 60 dias, esse veículo é levado a leilão, tá? Então, outra coisa, pode ter remoção do veículo sem a presença do condutor no local? Pode sim,
pode sim ter a remoção e num prazo de 10 dias, né? Esse condutor ele vai receber um comunicado através de uma remessa postal falando com ele que o veículo dele foi removido, sem ele estar presente no local, tá bom? Olha só, então eu vou citar aqui alguns exemplos de remoção de veículo, tá? Que seria no caso do condutor estacionar o veículo em faixa de pedestre, tá? Tem remoção. Se ele tiver sobre cruzamento de vias interrompendo o trânsito na transversal, tá bom? Se ele também estacionar em desacordo com a regulamentação estabelecida pela autoridade de trânsito, tá? Então, a remoção do veículo tem esses exemplos, mas tem outros também, como por exemplo, se ele estacionar sobre pista de rolamento das estradas, se ele estacionar em esquinas a menos de 5 metros do alinhamento transversal. Então, são situações que tem o quê? Remoção do veículo, tá bom? Então, olha só, falei sobre retenção, falei sobre remoção e outra coisa também sobre a retenção. Quando não puder ser sanada a irregularidade no local, também tem a remoção do carro, tá bom? O que seria, então, a medida administrativa de recolhimento da CNH ou da permissão? Tem recolhimento desses documentos também, como, por exemplo, quando a suspeita de falsificação do documento, né, a questão da sua autenticidade, adulteração, tem recolhimento desses documentos. Em outra situação de recolhimento do documento seria se você estiver conduzindo veículo diferente da categoria que você está habilitado, então tem o recolhimento da sua permissão ou da sua CNH. Tá? Se conduzir veículos diferentes, então tem o recolhimento do documento. A outra situação de recolhimento de documento é se você tiver com a sua CNH vencida há mais de 30 dias, tá? A CNH venceu, você tem um prazo de 30 dias para renovar. Se você estiver conduzindo o veículo com ela vencida há mais de 30 dias, o que acontece? Recolhimento da sua CNH, ok? A outra situação de recolhimento é se o condutor estiver envolvido em acidente de trânsito e deixar de preservar o local, dificultando o trabalho da perícia, da polícia. Então também tem o quê? O recolhimento do documento dele. Outra situação de recolhimento vai ser se tratando de motocicletas, motonetas, ciclomotor, se ele estiver sendo conduzido com os faróis apagados, tá bom? E transportando crianças menores de 7 anos, tá? Ou pessoas que não tenham condições nenhuma de cuidar da sua segurança. Então, nessa situação também tem o recolhimento do documento de habilitação ou da sua permissão do direito de dirigir, tá? Bom dia novamente aqui pro pessoal do Face e bom dia novamente pro pessoal do Instagram, tá bom? Tá? Gente, quem tá entrando agora, depois assista a live, tá? Quem perdeu o inicinho dela, lá o início, o início para vocês poderem, né, pegar mais informações, tá bom? Olha só, a outra situação de recolhimento é quando a sua carteira estiver suspensa ou cassada. Então, gente, falou de recolhimento de documento, tá? Pode saber que suspensão e cassação tem recolhimento. Toda vez que está suspenso, toda vez que a carteira está cassada, vai ter o quê? O recolhimento dela. Isso não tem como, acredito que nem errar em situação de prova, e isso também é uma dica. Teve suspensão, tem o quê? Recolhimento do documento de habilitação ou da sua permissão, tá bom? Então, como que ficaria agora o recolhimento do CRV? CRV é Certificado de Registro do Veículo, é o recibo do seu veículo, tanto o carro como a moto, tá bom? Pode ter o recolhimento do CRV no caso de suspeitas de adulteração do documento, falsificação, tem o recolhimento dele. Tem recolhimento dele no caso do veículo que está alienado,
e não for feita a transferência de propriedade dentro do prazo de 30 dias, tá bom? Em outra situação, se o condutor não pedir a baixa do registro do veículo, no caso que seja um veículo irrecuperável ou definitivamente desmontado. Veículo irrecuperável, né? Veículo desmontado, é vedado a montagem de um veículo em cima do chassi desse veículo. Então, eu tenho que solicitar, nessa situação, o condutor, a baixa do registro do carro, tá bom? Senão, tem o recolhimento do CRV. Não pode confundir CRV com CRLV ou CLA. CRV e CLA está relacionado ao licenciamento do veículo. CRV é o recibo. Então, olha só, a questão de recolhimento do licenciamento, mediante os casos previstos no Código de Trânsito Brasileiro, vai se dar também pela questão se tiver suspeita de falsificação, tá? E suspeita da autenticidade do veículo. Então, vai acontecer o quê? O recolhimento desse veículo. Vai acontecer o recolhimento do licenciamento no caso em que a irregularidade não puder ser sanada no local, tá? No caso de retenção, tá bom? Se o prazo do licenciamento estiver vencido, tem o recolhimento do licenciamento. E na outra situação é quando o responsável do veículo também deixar de pedir a baixa do veículo no caso de veículo irrecuperável, tá? Ou definitivamente desmontados. Aí eu só quero falar um pouquinho sobre essa questão de veículo que vai para o leilão, a questão do pátio. Lá no pátio nós temos veículos que é considerado conservados e veículos que é considerado sucatas, tá? Os veículos conservados, tá? Pessoa física pode comprar. Os veículos sucatas, pessoas jurídicas, tá bom? Então tem essa situação. Só, pessoal, que quando você compra um carro de leilão, tá? O órgão, ele não tem responsabilidade da parte mecânica do veículo. Isso aí fica a sua responsabilidade. Se houver, né, a questão de documentos, tá? Tudo que tiver em atraso, isso aí fica esquecido, isso não existe mais. A responsabilidade de quem está adquirindo o veículo do leilão é a partir do momento da data em que você comprou ele, né? A responsabilidade de arcar com a documentação, ela é sua a partir desse momento, tá bom? Então, fica determinado pelo Código de Trânsito Brasileiro o recolhimento desses documentos dentro dessa situação, tá bom? A outra situação de transbordo do excesso de carga, tá bom? É o que, gente? Transitar com peso, excedendo a capacidade máxima de tração do veículo. Gerou-se o quê? Um transbordo do excesso de carga, tá bom? Então, essa é uma outra medida administrativa, tá bom? A outra medida administrativa vai ser o recolhimento de animais. Recolhimento de animais é o quê? Animais que são encontrados soltos na via, tá? Se tiver animais soltos, o que vai acontecer? Recolhimento pela autoridade de trânsito, tá bom? E outra coisa, gente, animais que também não é reclamado, né, pelo o dono, ele também é levado para leilão com o mesmo prazo dos veículos, 60 dias, tá bom? Então, essa também é uma outra medida administrativa, tá? Outra situação de medida administrativa vai ser o quê? A realização do teste de alcoolemia, tá? A realização do teste de alcoolemia é em caso de suspeita do condutor estar dirigindo sob efeito de álcool, tá bom? Ou qualquer outra substância entorpecente. Então, o que vai acontecer? O teste, né, do bafômetro ou etilômetro, tá? Etilômetro é o nome do bafômetro, mas só que nós conhecemos o etilômetro como o bafômetro. Então, olha só, gente, tudo que serve de prova testemunhal, foto, vídeo, filmagem, já serve para a autoridade de trânsito, tá? Aplicar as penalidades e as medidas administrativas para quem está dirigindo sob efeito de álcool,
tá bom? O que que acontece? Existe a lei seca, né, que foi criada no dia 20 de dezembro de 2012. A lei seca veio para fazer o quê? Né? Para ser tolerância zero mesmo em relação ao uso de álcool, tá bom? Com direção, tá? Existe um registro muito grande, 70% dos registros de acidentes de trânsito tá relacionado à questão da utilização do álcool na direção do veículo automotor. Então, olha só, aqui nós vamos ter a questão da infração de trânsito, tá? Em relação ao uso do álcool, e também nós vamos ter um tipo de infração penal, onde o condutor ele pode ficar até preso por causa do estado de embriaguez dele, caso, né, constitua uma vítima, algo parecido. Então, olha só, a lei fala o seguinte, que o condutor que for pego, né, dirigindo e constatar concentração de álcool, ele vai responder, vai ser autuado por uma infração gravíssima, 7 pontos, tá? Essa multa, ela tem fator multiplicador vezes 10, o que vai dar R$ 2.934,70, tá bom? Se houver reincidência dentro do período de 12 meses, a multa é aplicada em dobro, tá? Vai ficar suspenso do direito de dirigir por um prazo fixo de 12 meses, tá bom? E ainda o veículo será retido ou removido e o documento de habilitação que é recolhido. Outra forma que o Código de Trânsito Brasileiro ele faz menção é na questão da concentração do álcool, tá? Se tiver constatado por litro de sangue através do exame, né, do exame laboratorial, 6 decigramas de álcool ou 0,34 miligramas, né, expirado no bafômetro, o que que vai acontecer? Vai acontecer comprovado, né, fica comprovado a embriaguez. Então, para o condutor, ele pode responder por um crime de trânsito, tá? Com pena de 6 meses a 3 anos de prisão nessa situação, tá bom? Se ficar comprovado ou que seja através de exames laboratoriais homologados pelo Denatran, ou se ele, né, soprar o bafômetro e, né, apresentar esses valores, então o que acontece? É considerado um crime de trânsito, tá bom? Então aqui nós vamos ter a infração de trânsito e também nós vamos ter uma infração que nós podemos chamar de penal, que vai ser julgada com base no Código Penal, tá bom? Vamos ver um pouquinho agora sobre o que seria o processo administrativo. Toda vez quando nós falamos de processo administrativo, o processo administrativo ele se dá através de uma notificação e o processo administrativo ele acontece mediante as penalidades. Sempre que acontece uma penalidade, acontece o quê? Um processo administrativo, porque houve o quê? Lavrou-se o auto de infração, tá? O agente lavrou o auto de infração, mandou para a junta administrativa, então houve um processo administrativo aonde você vai ser comunicado através de uma notificação. Então, quais são, o que deve constar no auto de infração, que nós chamamos de AIT? No auto de infração tem que ter o tipo da infração, tem que ter local, data e hora da infração, o prontuário do condutor. É sempre que possível, não é obrigatório ter prontuário de condutor no auto de infração, tá? O que tem que ter? A identificação do órgão ou entidade, assim como da autoridade, agente ou equipamento que comprove a infração. Outro exemplo, né? A assinatura do infrator tem que ter no auto de infração? Também não. Lembre que se você assinar o auto de infração, você está concordando. E lembre também, qualquer infração que você comete no trânsito, você tem direito de recorrer a essa infração. Então, olha só, gente, quem é responsável por aplicar esse auto de infração? O auto de infração ele pode ser aplicado pela agente da autoridade de trânsito competente.
tá? Então, vai existir diferença entre agente da autoridade de trânsito e uma autoridade de trânsito. Uma autoridade de trânsito é um diretor do Detran. Um agente de autoridade de trânsito representa essas autoridades de trânsito no nosso meio, tá? Que são, né, os agentes de trânsito, os verdinhos, tá? Que os meninos sempre falam, professor, os verdinhos. Então, eles são agentes da autoridade de trânsito. Então, o auto de infração é responsabilidade, né, desses representantes, eles que lavram o auto de infração. Só que o auto de infração, ele pode ter o arquivamento dele, tá? Se seu registro, ele for julgado insubsistente. Ou outra situação, se ele tiver considerado irregular, tá? Inconsistente, irregular ou inconsistente, tem um arquivamento do auto de infração. Ou se no prazo de 30 dias não for expedido para você uma notificação de autuação, tá? Se não for expedido dentro do prazo de 30 dias, tá? No prazo máximo de 30 dias, então teve o arquivamento do seu auto de infração. E quando eu recebo o auto de infração, como que fica? Quando você recebe o auto de infração, vai existir a questão da identificação do condutor infrator. Por exemplo, se você é o proprietário do veículo e recebeu um auto de infração, mas não foi você que cometeu a multa, você tem um prazo de 15 dias, de 15 dias para você estar fazendo a identificação do condutor infrator. É importante fazer isso, por quê? Porque aí você não é responsabilizado, né, pela penalidade de multa, tá? Isso aí não é responsabilidade sua, é de quem cometeu a infração, tá bom? Então, o proprietário, ele tem esse prazo de 15 dias para poder estar fazendo a identificação do condutor infrator. Então, olha só, pessoal, só recapitulando aqui para vocês, para ficar bem claro isso, para não ter dúvidas. As penalidades, né, geram processo administrativo, tá bom? Processo administrativo. Então, quais são as penalidades? As penalidades são advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, tá? Cassação da CNH, cassação da permissão e a frequência obrigatória do curso de reciclagem. Outra coisa, gente, o que seria as medidas administrativas? Tudo que começa com R e T. Se começar com RT, você já sabe que é medida administrativa. Então, a medida administrativa é retenção do veículo, remoção do veículo, o recolhimento da sua permissão ou da sua CNH, o recolhimento do CRV, recolhimento do CRLV, transbordo do excesso de carga e realização do teste de alcoolemia e recolhimentos de animais. Listei para vocês todas as medidas que são administrativas e listei também todas as penalidades, tá? Então, pessoal, nós vamos, né, encerrar nossa live. Eu espero que eu tenha contribuído para vocês, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido esse tema, tá? Que às vezes gera muita dúvida, mas voltem, né, a live novamente, que vocês vão conseguir compreender, tá bom? E outra coisa, os alunos que durante a semana precisar de fazer alguma prova aqui na autoescola, liga, faça o seu agendamento, tá? Pode me procurar, estou à disposição de vocês para a gente poder fazer uma boa prova e mais tranquilo para o exame teórico, tá? Que é muito importante vocês usar todas as ferramentas digitais hoje, né? Vou falar assim, para a gente poder estar estudando por causa da pandemia, tá? Então, vocês estudem em casa, procure a autoescola também para poder estar fazendo o seu reforço, para poder estar fazendo as suas provas, para ser sucesso na hora da prova. Então, eu gostaria de agradecer pelo carinho de vocês, tá? Por vocês terem participado da live. E na semana que vem, se Deus quiser, estaremos juntos novamente, tá? Com mais outra live. Então, é isso, pessoal. Eu encerro por aqui. Desejo
um ótimo final de semana, bom sábado, bom domingo. Na segunda-feira, se Deus quiser, para os meus alunos que entraram aqui na live, nós nos encontramos na sala de legislação, tá bom? Um abraço e fiquem com Deus e até sábado que vem. Tchauzinho, pessoal!